Olá, povo de Deus, que alegria poder estar voltando com os nossos devocionais da manhã. Como você pode ver, é um vídeo gravado. Eu estive ausente por alguns dias, estive viajando também por várias cidades de Minas Gerais, fazendo a obra do Senhor aí. Também estava esperando a hora certa de voltar com o nosso devocional, embora muita gente sempre perguntando, né, pastora, quando que a senhora vai voltar? Estamos com saudade, queremos finalizar o estudo de Davi, né? E assim, o estudo de Davi, como eu disse, é um estudo muito intenso, né? Muitos acontecimentos. E é um estudo extenso também, porque não é só 1º e 2º Samuel, mas também tem o livro de Salmos e muitas outras partes da Bíblia que cita Davi, que cita o rei Davi, o menino Davi, o pastor, né? Enfim, mas hoje, como você pode ver, não estou com a Bíblia, não estou com o caderno, não fiz nenhum roteiro, porque o que eu quero falar com você hoje é um pouco do que eu estava pensando, sabe? Do que a gente aprendeu em 1 Samuel. Se você não fez conosco o estudo de 1 Samuel, você não vai entender o que eu tô falando, né? Mesmo que eu explique aqui, tente resumir para você, é impossível. 1 Samuel foi muito extenso, muito intenso, muito detalhe. Então, por mais que você tente escrever, você tente deixar sua opinião nos comentários, se você não fez o estudo de 1 Samuel, não vai adiantar o que você vai falar sem sabedoria, sem conhecimento do que a gente está falando aqui. Eu já estou explicando porque eu quero trazer uma reflexão antes de voltar, antes de passar para o 2º Samuel, que é quando o rei Davi ele toma realmente posse do seu reinado. Em 1 Samuel a gente viu que aquele menino Davi, o pastorzinho, foi ungido para ser rei, mas ele já não entrou no reinado logo que recebeu a unção. Ele passou muito tempo fugindo de Saul, que era o rei de Israel, rei escolhido pelo povo, né? Isso eu frisei muito em 1 Samuel, que Saul ele foi escolhido pelo povo, mesmo dando todos os tipos de sinais que ele não seria um bom rei. O povo escolheu Saul por causa da beleza, por causa do porte, por causa da aparência, né? Tanto que quando Deus falou com Samuel, quando ele iria ungir Eliabe, e Deus falou para Samuel assim, Samuel, não atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então o povo escolheu Saul pela aparência, aparência que enganou até Samuel, o sacerdote. Já expliquei tudo isso para vocês. E quase que Samuel comete o 2º erro de também escolher mais uma pessoa pela aparência, né? Pelo porte, por aquilo. Deus falou, não se engane, eu é quem conheço o coração. E conhecendo o coração, Deus levantou Davi. Então até o final de 1 Samuel foi muita perseguição contra Davi. Saul era muito invejoso. Saul odiava Davi. Saul tentou matar Davi várias e várias vezes para que Davi não assumisse o seu lugar, não assumisse o reinado. Sabemos que Davi tinha um íntimo amigo que era justamente o filho de Saul, chamado Jonatas. E Davi chegou a casar com a filha de Saul, que é a Mical, que também o casamento foi desfeito por causa da maldade de Saul e a perseguição de Saul contra Davi, né? Então eu falei muito aqui, gente, sobre como que o povo falhou e como que o povo sofreu ao falhar. Ali você vê, é como se fosse realmente uma liberdade de escolha, vamos dizer, Deus deu ao povo de Israel uma certa democracia, né? Deixou o povo escolher quem eles queriam como rei. Eles queriam tirar Samuel, porque Samuel era sacerdote, não queriam mais Samuel, e os filhos de Samuel erraram. E eles queriam um novo rei. E Deus também ficou muito, vamos dizer, ali decepcionado com o povo, que o povo, ao querer tirar Samuel, estava querendo tirar o próprio Deus do reinado. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? É que nós estamos realmente nessa época, a época da escolha, né? E mesmo dando todos os sinais, mesmo Saul se mostrando que não seria um bom rei, o povo quis Saul. Só que lá na frente você vê que o povo sofreu muito, muita gente morreu, Jonatas morreu, os filhos de Saul morreram, o casamento de Mical, a filha de Saul, foi desfeito, ela teve que casar com outro homem à força, que deu
maior rolo. Depois você vai ver em 2 Samuel que deu um problemão isso depois para Davi, que ele queria a esposa de volta, a esposa já estava casada com outro homem. Saul morreu também, né? Diante de tudo que aconteceu, as guerras aumentaram, os inimigos se fortaleceram contra o povo de Israel. O povo de Israel começou a viver de novo debaixo de opressão por causa de uma má escolha. E foi tão bonito que Deus mostrou isso pra gente antes, foi em novembro, até o final de novembro, Deus deixou tudo isso muito claro para nós. E no dia 2 de outubro, o Brasil foi às urnas para fazer também a sua escolha, né? Então, gente, eu tenho certeza absoluta que esse devocional não foi em vão. Não foi em vão, gente. Deus ensinou tanta coisa para nós nesses dias que nós estudamos. Nós passamos o mês inteiro de novembro estudando o devocional de Saul e vendo a consequência de uma escolha errada do povo. O povo que escolheu pela aparência, o povo que escolheu porque Saul tinha um bom porte, o povo que escolheu porque Saul, a aparência de Saul agradava, o jeito de Saul agradava ao povo, mas olha como o povo sofreu depois, né? Então, olhando para o que a gente está vivendo hoje, a gente tem que abrir os olhos, porque Deus, ele mostra os sinais. Eu mostrei para vocês lá, eu li com vocês na Bíblia, Deus mostrando sinais de Saul. Eu falava pra vocês, olha os sinais de Saul, gente. Olha como que ele agia. Olha ele se escondendo, ele fugia do povo. Ele se mostrava já orgulhoso, né, soberbo. Ele se achava melhor do que as outras pessoas. Eu mostrava, olha aqui, tá aqui na Bíblia, gente. E mesmo assim, quando o povo foi às urnas, eu sei que não são todos, né, que cometeram um erro ao votar, mas eu acredito que muita gente cometeu um erro ao votar. E agora a gente vai começar 2 Samuel, quando Davi, o escolhido de Deus, toma posse do reinado, que era o lugar dele, o próprio Deus escolheu ele para estar ali. E eu, pensando em tudo isso, né, eu falei, poxa Deus, que nós possamos viver 2 Samuel, que nós possamos viver o tempo em que as pessoas venham colocar no poder do nosso país, né, aquele que realmente é o escolhido de Deus. Assim como em 2 Samuel, Davi, apesar de tudo que o povo sofreu, o povo estava sofrido, Davi pegou o povo sofrido, Davi pegou o povo machucado, os inimigos estavam fortalecidos contra o povo de Israel, mas Deus deu capacidade para Davi reinar, porque ele já era o escolhido do Senhor, ele já era alguém segundo o coração de Deus, ele já era alguém que Deus conheceu o coração dele, sabe? Então, gente, vamos parar de escolher pela aparência, discursos bonitos. Porque esse fala manso, porque esse fala o que eu quero ouvir, porque eu gosto do jeito, da aparência disso, de aquilo, do fulano. Para com isso, gente. Vamos escolher com sabedoria. Vamos colocar na direção, no poder do nosso país, no cargo mais importante do nosso país, o maior cargo do nosso país, aquela pessoa que é segundo o coração de Deus. Uma coisa que eu tenho ouvido tanto, que às vezes me entristece, é muita gente falando, pastor só tem que pregar. Mas quer dizer, pastor não é cidadão? Quer dizer então que eu não sou cidadã? Eu não tenho os mesmos direitos? Eu tenho que viver na igreja, comer na igreja, respirar na igreja, só igreja? Não, eu sou cidadã como qualquer um de vocês. Eu tenho os meus direitos, qualquer um de vocês. Eu tenho o direito de lutar pelos meus direitos, por aquilo que eu acho certo na minha nação. Eu tenho o direito não só de orar, mas eu tenho o direito de lutar, porque no dia da votação eu vou ficar dentro da igreja? Não, eu tenho que ir lá votar, não é assim? Então isso quer dizer que eu tenho o mesmo direito que o seu. Se você tem direito de se posicionar, eu tenho o direito de me posicionar também, porque eu sou pastora, mas eu também sou cidadã como você, cidadã brasileira, igualzinho você. Outra coisa que me falaram, mas esse pastor só tem que preocupar com alma. Quer dizer, então se eu me levanto contra a ideologia do aborto, né, que é matar almas, que aborto é o quê? Matar crianças inocentes no ventre. O ventre seria o lugar mais protetor que uma criança poderia ter e agora se tornou um lugar de morte. Então eu me levantando contra o aborto, eu tô deixando de pregar a palavra de Deus? Não são almas que estão ali dentro? Não são almas de crianças que podem ser ceifadas injustamente no ventre de uma criança? Eu falar contra certas ideologias que eu discordo completamente, porque vai contra a palavra de Deus, não tem a ver com almas, não tem a ver com pessoas.
ideologias a favor das drogas, ideologias de gênero, ideologia, tudo está relacionado ao quê? A umas pessoas. Então eu tenho o meu direito também de me posicionar, de falar, de não aceitar, de não querer igualzinho você. Então não se engane. Quer dizer que é pastor só tem que falar de igreja. Quem é médico só vai falar de doença? É isso? Então quem é médico não pode se posicionar também. Só tem que falar de doença. Quem é dentista não pode falar, tem que falar só de dente. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos cair em si e vamos entender que nós, brasileiros, nós temos que nos unir, não temos que nos separar. Não é hora de atacar uns aos outros, não. É hora de nos unir e rever cada lei, rever cada projeto de lei que está aí para se cumprir. E vamos pôr o pé no chão, parar de escolher por causa da pessoa. Ah, pastora, mas é porque agora todo mundo só fala de política. É porque nós estamos na época de política, né? Quando for Natal, a gente fala de Natal. Quando é Páscoa, a gente fala da Páscoa. Quando é virada de ano, a gente fala da virada de ano. E quando é época de política, a gente fala de quê? De política. Um assunto extremamente importante, como nós vimos aí em 1 Samuel, entendendo que o Brasil é um grande barco, é um grande navio. E nós estamos todos neste mesmo barco, decidindo quem vai ser o capitão desse barco, quem vai dirigir esse barco. E a gente sabe, se o barco for para um bom destino, nós estamos indo para um bom destino. E se o barco afundar? Nós estamos nesse barco. O Brasil é esse grande barco. Então nós não temos que brigar, nós temos que nos unir, nós temos que pedir a Deus direção e decidir o melhor capitão para este barco que é o Brasil, né? Então é época de política, nós vamos ter que falar sobre política. Como eu disse para você, se você não fez 1 Samuel, não vai adiantar você escrever, você xingar, você brigar nos comentários. Não vai adiantar, porque se você não fez o estudo de 1 Samuel, você não tem conhecimento do que eu tô falando. Você vai estar falando uma coisa totalmente, vamos dizer, sem conhecimento do que eu ensinei aqui, do que eu mostrei na Bíblia. Agora, se você fez comigo o estudo de 1 Samuel, você está entendendo muito bem o que eu tô falando, você está relembrando os estudos que a gente fez, a gente leu a Bíblia juntos, e eu quero que você, juntamente comigo, né, entre em oração para que possamos viver, né, essa época em que o escolhido de Deus toma o seu lugar. O escolhido de Deus, aquele que Deus escolheu não pela aparência, não pelo discurso bonito, não por isso, por aquilo, mas pelo coração da pessoa. E que seja feita a vontade do Senhor para o nosso Brasil, amém? Então, olha, amanhã eu volto, nem sempre eu vou fazer ao vivo, tá? Pode provavelmente que eu venha fazer o devocional alguns dias ao vivo, alguns dias gravado, mas nós vamos completar aí 2 Samuel. E eu gostaria de completar 2 Samuel até final de outubro, né? Até antes das eleições. Vamos ver o que Deus tem pra nós aí, tá bom? Então um abração da pastora Daniele e até amanhã, 7h30 da manhã.